tem criado para nós a condição de sermos transformados, de sermos alcançados pela sua maravilhosa graça. O Senhor tem nos dado, sim, a segunda oportunidade, e por isso, Senhor Jesus, nós queremos te dar graças nessa hora. Queremos, ó Deus, glorificar o teu nome, porque o Senhor nos chama, o Senhor, Deus, nos convoca, Pai, a estarmos em pé, a estarmos firmes na presença do Senhor, na direção do Senhor, na palavra do Senhor, para que a nossa vida, Pai, alcance os propósitos que o Senhor estabeleceu antes mesmo da fundação do mundo. Nós clamamos a Ti, Senhor Jesus, nessa noite, que os Teus anjos, Pai, ministradores, clamamos, Senhor, que os Teus anjos, Pai, que trazem, Pai, esta confirmação do Senhor até nós, pela Tua palavra, pelos Teus decretos, venha, Deus, fazer essa obra maravilhosa em nós, tirando de nós, Senhor, dos nossos ouvidos, dos nossos olhos, do nosso coração, tudo, Pai, tudo que impede de vermos, de vivermos o Senhor, de ouvirmos a mensagem do Senhor, ouvirmos a Tua voz. Então nós oramos, Senhor, nessa noite, clamando, Senhor Jesus, para que o Senhor, abençoando, Pai, aqueles que o Senhor tem colocado na nossa vida, Pai, para nos ajudar, nos colocar de pé, nos sustentar pela fé, pela esperança, pelo amor. Sim, Jesus, abençoa cada um, para que venham, ó Deus, ao pleno conhecimento da verdade do Senhor. Para que venham ao pleno conhecimento, Pai, de que tudo que nós fazemos pelo próximo, por amor àqueles que estão necessitados, Senhor Jesus, quando fazemos com o coração voltados para o Senhor, há sim a sua recompensa, porque é assim que diz a tua palavra. Muito vale a oração de um justo. E nós sabemos, ó Deus, que muito mais do que falar, a oração é o agir. Então, Senhor, nós agradecemos por todos aqueles que têm voluntariamente, Senhor, ajudado o seu próximo, ajudado o seu irmão. Oramos, Senhor Jesus, por aqueles que estão necessitados, Senhor Jesus, de uma direção de vida, ou necessitados, ó Deus, de uma porta de trabalho, necessitados, Senhor, para que venha um novo, uma novidade de vida, necessitados, ó Deus, da restauração com o Senhor, da restauração, ó Deus. Estamos aqui, Senhor Jesus, na véspera da Páscoa, ó Deus. Na véspera, Senhor Jesus, de celebrarmos a vitória. Ainda, Senhor Jesus, que até o último instante tenha parecido derrota. Ó Senhor, o Senhor, no seu poder, do Deus Altíssimo, trouxe de volta o seu Filho do mundo das trevas. Trouxe de volta o seu Filho da escuridão das trevas. Então, Senhor, nós cremos, Pai, que o poder do Senhor continua sendo o mesmo. E está pronto, Pai, para nos trazer de volta dessa escuridão das trevas, para a sua maravilhosa luz. Senhor, nós te damos graças, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. O Senhor tem nos sustentado. E não é em vão, Senhor. Estamos aqui ainda, Senhor Jesus, para ver a glória do Senhor e desfrutar da tua palavra, das tuas promessas, as profecias do Senhor. Comeremos sim o melhor dessa terra. Estaremos sim diante daquele que todo pode, que tudo vê. O Senhor tem os teus olhos postos sobre cada um de nós e tem se mostrado bom. E por isso nós te damos graças. Perdoa os nossos erros, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados. Perdoa, Pai, o nosso pecado de um dia nos termos afastado do Senhor, de nos afastar do Senhor e entrar, ó Deus, nesse campo da sonolência,
estarmos dormindo, Senhor Jesus, diante de todas as coisas que temos visto. Deus, o Senhor não nos deixa enganados. O Senhor nos avisa de todas as coisas que o Senhor irá fazer, porque o Senhor tem amor pelas nossas vidas. O Senhor tem nos chamado de amigo. Através do sangue de Jesus, o Senhor nos chamou de amigo. Filhos, cordeiros com Cristo. Então, Senhor, fala conosco nessa noite. Fala conosco, Senhor, e alcança, Pai, todos aqueles que não puderam estar aqui hoje, Senhor Jesus. Que o Senhor toque, Pai, pela fé. Toque, Senhor Jesus, com a graça e conceda, Pai, aquilo que cada um necessita, Senhor Jesus, para continuar, ó Deus, perseverando em alegria até o fim. Nós te damos graças, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Lucas. Está sem Bíblia? Quer uma Bíblia? Pega uma Bíblia lá. Nós vamos abrir o Evangelho de Lucas no capítulo 22. Lá na frente, no terceiro livro do Novo Testamento. Evangelho de Lucas, capítulo 22. Nós vamos começar a leitura no versículo 39. 39. Né? E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E, estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, e os achou dormindo de tristeza, e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Amém? Senhor Jesus, obrigado, Pai, pela leitura da tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós cremos que não é em vão, ó Deus, que o Senhor quer nos falar nessa noite, Pai, de estarmos atentos, de estarmos vigilantes, de estarmos preparados em oração constante, Senhor, porque o tempo, Pai, do fim se aproxima e precisamos, sim, estar dispostos, ó Deus, com os nossos ouvidos, atentos, Senhor Jesus, à tua palavra, porque é a tua palavra que nos chamará pelo nome naquele dia e poderemos estar, Senhor, junto contigo na eternidade. Então, Pai, perdoa os meus erros, minhas falhas e me usa como instrumento do Senhor. Fala conosco, Senhor, é o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar-se. É uma palavra, né, que o Senhor veio falando comigo muito a propósito, muito não por acaso, né, diante desses dias que se aproximam. Amanhã já é a sexta-feira que nós temos hoje, a sexta-feira santa, né, o dia em que o Senhor Jesus foi entregue nas mãos, né, da morte. Essa é a palavra, porque homens, pessoas, seja quem for, pode ter o cargo que for,
se não estiver revestido do Espírito Santo de Deus, não tiver a vida dentro dele, o que vai imperar é a morte. Então, o homem em si, ele tem a vida respiratória, a vida carnal, mas não tem a vida eterna. Então, Jesus foi entregue, né, nesse dia. Aliás, logo em seguida aqui, ele já é preso, depois dessa passagem que nós lemos, ele já é preso para ser entregue. E ele fala muito claramente conosco, para estarmos vigilantes, para estarmos em oração, para estarmos, né, atentos. O que é a oração? Se não um estado de vigilância. Se nós olharmos, né, para o conteúdo bíblico, nós vamos ver muitas passagens que falam várias formas sobre a oração. E uma delas que me chama muita atenção é Abacuque, né, que diz: por-me-ei na minha torre de vigia. O que é a minha torre de vigia, senão a oração? A oração. Nós temos condições de ir para uma torre de vigia? Não, mas podemos estar alertas, atentos aos movimentos, aos sinais de tudo que está acontecendo. E é algo que me chama muita atenção, que me desperta no íntimo, quando o Senhor, né, chegando ao Monte das Oliveiras, ele deixa os seus discípulos, né, 8 deles, numa distância, e leva junto com ele para mais perto, né, os 3 discípulos que ele tinha mais intimidade, que era João, Pedro e Tiago. Mas ainda assim ele deixa os 3 com quem ele tinha mais intimidade a uma distância para orar sozinho. Porque ele sozinho precisava passar por esse momento. Ninguém mais. O que ele diz para os seus discípulos é: orai para não entrar em tentação. E a palavra diz que eles dormiram de tristeza. Isso acontece conosco hoje. Nós deixamos aquilo que realmente vai poder nos dar o sustento, nos dar a força que necessitamos, por causa do sentimento de tristeza, ou do sentimento de angústia, ou do sentimento, né, do desespero de estar só, de não ter o apoio de que nós pensamos que precisamos, do apoio de pessoas. E quantas vezes nós acabamos por passar por esse vale, né, do entorpecimento, ficamos totalmente vulneráveis às situações que nos cercam, aos momentos da vida que nos rodeiam, né, os sentimentos que nos movem, porque realmente acreditamos, que o nosso sentimento é mais poderoso em nós do que a oração, do que nos achegarmos a Deus, do que estarmos em pé diante da presença de Deus. E quando ele fala em pé, é em pé mesmo. Não é sentado, não é deitado, não é prostrado, não é encostado. É lógico que nós podemos orar a Deus em qualquer circunstância. Podemos sim, mas no momento da nossa angústia, da nossa necessidade, nós precisamos nos colocar em pé. A ordem de Jesus para os seus discípulos era para que eles orassem.
orassem para não cair na tentação. O Senhor não deixa ninguém sem avisar daquilo que Ele vai fazer. Nós precisamos estar com os nossos ouvidos, sensíveis e abertos para ouvir a voz do Senhor. Mas nós vamos ouvir a voz do Senhor se nós estivermos atentos. E nós vamos estar atentos se nós estivermos em pé. Quem nunca experimentou, sentado ou recostado no sofá, numa cama, está orando ao Senhor e de repente apagou. Dorme. Simplesmente entra, num estado de tranquilidade e paz tão grande que acaba dormindo. Relaxa. E não é isso que o Senhor espera de nós. Não é isso que o Senhor deseja para nós. Nós oramos o Pai Nosso, para que não entremos, não caímos em tentação. Mas na hora de realmente entrarmos de frente para a batalha, porque muitas batalhas nós vivemos dias após dias, nós entramos relaxadamente e saímos da presença do Senhor facilmente. Não damos tempo para Ele falar ao nosso coração o que Ele espera de nós, o que Ele tem para nós. E quanto nós perdemos as bênçãos do Senhor. Como nós perdemos, porque não estamos simplesmente atentos. Pedro já havia sido avisado aqui por Jesus. Olha, o diabo está pedindo para circundar a sua vida e cirandar a sua vida. Hoje você vai ser tentado. E hoje você vai me negar 3 vezes. O Senhor nos avisa. Ele não deixa os seus servos sem orientação. Ele não deixa o seu servo, sem a direção. Nós, assim como Pedro, é que entramos nesse estado de sonolência. Nós é que não damos ouvido àquilo que Deus está falando conosco. Deus fala conosco, a sua palavra fala, sobre essa necessidade de estarmos em pé, de estarmos atentos à palavra. Quem, em condição de fraqueza, seja na carne, seja no espírito, consegue permanecer em pé? Não consegue. É por isso ele fala para nós, estejamos sóbrios, estejamos prontos, estejamos atentos. Hoje nós estamos vendo claramente que está muito próximo a volta de Jesus. A vinda dele para buscar a sua igreja, a sua amada. Está muito claro diante dos nossos olhos. Nós estamos vivendo esse momento, do preparo para a partida. E o que nós precisamos, vamos lá, quando a gente vai sair de viagem, vai fazer uma viagem, o que a gente faz? A gente vai lá, arruma a mala, a gente coloca a nossa casa em ordem, para deixar tudo dentro de uma organização mínima, para que nenhum acidente, nenhum transtorno aconteça enquanto a gente estiver fora. Nós vamos preparar todas as coisas, vamos lá, buscar o bilhete da passagem, ou de ônibus, de avião, de navio, seja do que for. Vamos lá, nos preparamos para isso. No dia da partida, onde nós estamos? Lá na plataforma do embarque. Nós não estamos em casa.
Nós não estamos passeando, porque se estivermos passeando por aí, nós vamos perder o meio de transporte pelo qual nós escolhemos. Seja ônibus, seja carro, táxi, moto, seja o que for, nós precisamos estar preparados. Com a nossa mala pronta, nossa bagagem pronta, nossa casa pronta, nossos familiares. Se estamos indo sozinhos, se estamos indo em companhia de alguém, se a nossa família vai ficar, ela precisa estar preparada para ficar. Nós precisamos avisá-los, estou de partida. Eu gostaria que você viesse comigo, mas a opção é sua, a escolha é sua. A escolha é sua. Jesus, ele passou por uma agonia tremenda. Jesus passou pela dor, a maior dor que qualquer homem poderia passar. Ah, mas ele não era Deus na terra? Ele era Deus na terra. Sim, filho de Deus. Tinha a sua divindade, mas tinha a sua humanidade. E era a sua humanidade para nos mostrar que é possível. A sua humanidade é que entrou em agonia. A sua humanidade é quem derramou gotas de sangue, transpirou sangue. Aqui, nessas gotas de sangue, começa a redenção nossa, a redenção da terra, a restauração da terra que já havia sido amaldiçoada lá em Adão. Essas gotas de puro óleo, puro sangue, puro espírito. Essas gotas de sangue lavando a terra, e da forma como ele fala aqui, olha, molhou, caiu sobre a terra, não deve ter sido poucas gotas de sangue. Não deve ter sido poucas gotas. Porque poucas gotas de sangue iriam parar no seu cabelo. Iriam parar na sua roupa. Mas elas caíram em terra. Então não foram poucas gotas. Esse sangue, essa prensa, essa agonia, essa pressão, essa opressão do pecado da humanidade sobre Jesus, sobre a obra que ele fez pela minha vida, pela sua vida. Será que está tendo valor? Será que está sendo, estimada? Está sendo, adorada por você? Qual o significado da sua vida? Qual o propósito da sua vida? Pedro, ele foi avisado. Pedro tinha um grande propósito em sua vida. O início da igreja de Deus. Ele foi avisado. Mas ele permitiu ser restaurado. Ele quis a restauração. Ele sentiu a dor de ter deixado Jesus, de ter abandonado, de ter negado o Filho de Deus. Mas ele aceitou a regeneração em Cristo. E olha os frutos da sua vida. Os frutos da vida de Pedro, que negou Jesus 3 vezes ali, diante dos olhos de Jesus, nós vemos e vivemos hoje. Pensa você, se a sua vida tem propósito.
Ah, para mim não tem mais jeito, eu já pisei muito na bola. Nós estamos vendo aqui a história de Pedro. Pedro pisou na bola, Jesus olhando nos olhos dele. Ele pisou na bola? Pisou. E como pisou? Mas veio o arrependimento. E por que veio o arrependimento? Veio sobre, através da sua vida, uma grande obra. Nós sabemos que a igreja é de Cristo, Cristo é o cabeça. Mas Cristo precisa de pessoas que estejam dispostas a sacrificar-se pela sua vida, pela sua comunhão. Nós não podemos abandonar a comunhão com Deus. Não podemos abandonar tudo aquilo que Ele entregou de melhor para nós. Ele entregou vida. E nós desejamos vida? Estamos escolhendo a vida? Ele deixa numa passagem só 3 vezes, falando conosco sobre a oração. Nós sabemos que às vezes é difícil orar. Mas nesse momento em que é difícil orar, nós precisamos estar lá com a nossa bolsa, com o nosso estoque, com a nossa prateleira de oração bem cheia, para nos sustentar no momento que a gente está fraco e não está conseguindo orar, em que a gente está passando pelo momento da dificuldade e que nós achamos que não temos força para orar. Jesus mostra claramente, no momento da sua maior agonia, ele foi orar mais intensamente. A palavra de Deus diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dos mortos. O Senhor Jesus levantou-se daquela cova. O Senhor Jesus está assentado à direita de Deus. O Senhor Jesus recebeu a sua coroa de vitória. E todos eles receberam a sua coroa de vitória. Todos eles aproveitaram a segunda oportunidade. Porque a palavra nos mostra, não foi só Pedro que negou Jesus. Todos os apóstolos abandonaram Jesus na hora em que ele foi levado. Todos tiveram medo, todos tiveram receio pela sua vida. Mas todos eles aproveitaram a segunda oportunidade. Porque Deus é Deus de segundas oportunidades. E nós não podemos, fazer de conta que isso não é real. Depende de mim. Depende de cada um de nós. Escolhermos o lado certo que nós queremos ficar. À direita de Deus, junto com Jesus, ou à esquerda de Deus. E sofrer as angústias da eternidade. O Senhor quer enxugar as nossas lágrimas. O Senhor tem grande amor pela nossa vida. O Senhor tem nos dado, sim, provado desde sempre o seu grande amor por cada um de nós. Que valor Ele encontrou em cada um de nós para que insistisse tanto conosco. Para que Ele insista tanto conosco. Nas nossas pequenez, na nossa murmuração, nas nossas ranhetices. Oh, Senhor, tem misericórdia. O Senhor é bom demais. Ele não olha para a nossa pequenez. Ele olha para aquilo que nós temos de melhor dentro de nós. Ele olha para o nosso potencial. Aquilo que Ele sabe que nós somos capazes. E nós somos nele muito além daquilo que nós podemos imaginar. Nós podemos alcançar lugares muito mais altos
Porque esses são os pensamentos de Deus a respeito de nós. Pensamentos mais altos, lugares mais altos, coisas maiores Ele tem. Eu faço a escolha, nós fazemos a escolha, cada um faz a sua escolha. A escolha de si para si. Porque não adianta, né, a gente pensar que se eu escolher isso ou aquilo, tal pessoa é que vai receber os frutos, que vão colher os frutos. Não, é por mim. É por mim. É pela minha comunhão com Deus. É por mim. É pela minha salvação. Feliz ou infelizmente, eu não sei. A salvação é um dom individual. Esse individual não é porque Deus não se importa com aquele que está do nosso lado, que nós amamos. Mas Ele quer ser íntimo de cada um de nós. Ele quer ter essa intimidade conosco. E essa intimidade só vem através da oração. A oração que vai nos tornar sensíveis para ouvir a sua voz. Ouvir a sua voz. E como é bom ouvir a voz de Deus. Como é bom. Como alegra o nosso coração quando o Senhor, né, no meio da noite fala, levanta, eu quero falar com você. Nossa, irmã, mas Deus fala com você? Deus fala. E Ele pode e quer falar com você também. Basta você querer. Basta você estar disposto e disponível para ouvi-lo. E essa comunhão com Cristo, que suou as suas gotas de sangue por cada um de nós, não será vã na sua vida. Terá e cumprirá o propósito de Deus, que Ele já preparou. Amém? Essa era a palavra do Senhor hoje para nós. Que o Senhor, né, venha testificar em nossos corações o quanto Ele deseja se relacionar com cada um de nós. O quanto Ele espera para se relacionar conosco. Basta nós querermos, basta nós nos entregarmos a este relacionamento com Deus. E tudo se fará novo. Tudo se fará restaurado na nossa vida. Que o Senhor Jesus possa, né, nos coroar com uma noite de paz, uma noite de descanso. Que o Senhor possa vir testificar em nós a sua palavra. Continua, Senhor Jesus, falando aos nossos corações. Continua, Senhor, trazendo, Pai, dessa essência do Senhor até nós, para que estejamos, sim, vigilantes, estejamos, sim, atentos, em oração constante, para viver, ó Deus, essa plenitude do Senhor. Viver, ó Deus, essa salvação, essa comunhão com o Senhor. Porque só ela, Deus, pode nos dar o sustento que necessitamos para permanecer de pé. Diante, ó Deus, deste mundo tenebroso, diante dessas trevas, ó Deus, que vem com força, Senhor Jesus, para derrubar o teu povo, para trazer, ó Senhor, essa opressão sobre o teu povo. Senhor, a humanidade, Pai, clama, necessita, Senhor, da luz do Senhor. E nós oramos, Pai, para que sejamos luz do Senhor em meio às trevas, em meio a essa escuridão. Que a luz do Senhor esteja em nós, brilhando, Pai, fortemente, a cada dia mais. Para que sejamos, sim, Pai, este instrumento do Senhor, cumprindo os teus propósitos. Santo Deus, nós oramos, porque confiamos, Pai, na tua palavra, nas tuas verdades, que o Senhor já deixou revelada e escrita para cada um de nós.
Santo Deus, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo. Oramos pelos pastores, Senhor Jesus, que estejam a cada dia mais revestidos, Senhor, dessa força do Senhor, dessa comunhão com o Senhor. Oramos pelas suas famílias. Oramos, ó Deus, por todos aqueles que necessitam, ó Pai, deste revestimento, dessa porção dobrada do teu Espírito. Ó Deus, muitos são aqueles que estão aflitos, famintos, Senhor, sedentos da justiça, da tua palavra, que ela se cumpra, ó Deus, na vida de cada um. Oramos, Senhor, porque só em Ti podemos confiar, ó Deus, de que tudo se fará novo. E todas as coisas, ó Pai, que trouxeram dor e sofrimento sobre as nossas vidas, ficará para trás. Ficará, ó Deus, assim como os nossos pecados diante dos seus olhos, no mar do esquecimento. Santo Deus, o Senhor que é Deus de segundas oportunidades, abençoa, Pai, o teu povo com segundas oportunidades, trazendo vida e vida com abundância. Oramos por Israel, Senhor, que está em grande aflição. Oramos, Senhor Jesus, que tem buscado, Pai, esse povo, Senhor, pelo seu Messias, pelo seu Salvador. Oramos, Senhor Jesus, porque este é o tempo da festa da Páscoa, ó Pai, e todos buscam e clamam, Senhor, por Yeshua. Deus, converte os corações dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Converte, Senhor Jesus, para que possam, ó Deus, ser luz no mundo, assim como o Senhor Jesus, porque a salvação, ó Deus, veio de lá. A salvação veio de Israel. E nós sabemos disso. E que eles creiam, ó Deus, que eles possam ser apaziguados, ó Deus, pela tua graça. Possam ser revestidos, ó Deus, dessa tua graça. E, ó Senhor Jesus, sejam, ó Pai, a luz do mundo, assim como o Senhor estabeleceu um dia. Como povo do Senhor, povo escolhido do Senhor, para ser a luz das nações. Deus, então nós oramos, Pai, agradecidos, ó Deus, porque não olhamos, Senhor Jesus, somente para a cruz do Calvário, Pai, mas olhamos, Senhor Jesus, pela ressurreição, para a ressurreição. A ressurreição, ó Deus, que nos dá a certeza da vida eterna. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos santificou através do sangue do teu Filho amado. E te agradeço, Senhor, porque o Senhor nos restaurou e nos selou com a ressurreição do teu Filho amado. Então, Jesus, sê conosco, Pai, em nome de Jesus. Nos renova as forças e a esperança. Nos renova, Senhor, a alegria de sofrer as dores pelo teu nome, porque é o teu nome que deve ser honrado. É o teu nome que deve ser exaltado entre as nações. Continua, Deus, falando conosco e nos abençoa, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Santo Deus, nos leva agora para casa, em paz e em segurança. Nos leva, Senhor, para este final de semana. Amanhã temos um feriado, mas no sábado nós vamos estar aqui, né, para um ensaio, trabalho com os jovens. No domingo, no culto, nós nos vemos. Amém? Que a graça e a paz, nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo estejam perpetuamente em nosso meio. Nós dizemos amém. Glória a Deus.